A paz do Senhor, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver, vai ficar para a glória de Deus. O João Batista sempre estava batizando as pessoas para que as pessoas viessem ser salvas, elas esquecessem o passado e voltassem para Deus, e mais com os pensamentos limpos, pensamento com Deus, um pensamento de nova vida. E por isso muitas pessoas iam se batizar para remissão dos pecados. E Deus perdoava os pecados deles. Porque toda vez que nós se arrependemos, nós se batizamos, nossos pecados vão ser esquecidos. Batismo é uma vez só. Quando nós decidimos fazer isso, Deus, Ele nos abençoa. E tudo fica para trás. E nova vida quando começa. Aqui em Marcos, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Aqui começa a maravilhosa história de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. No livro escrito pelo profeta Isaías, Deus anunciou que enviaria o seu Filho à terra e que um mensageiro especial viria primeiro, a fim de preparar o mundo para a chegada dele. Esse mensageiro morará no deserto, disse Isaías, proclamará que todo mundo deve endireitar sua vida e estar pronto para a chegada do Senhor. Esse mensageiro foi João Batista. Ele morava no deserto e ensinava que todos deveriam ser batizados como prova pública de sua decisão de voltar as costas ao pecado, para que Deus os perdoasse. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia, iam para o lugar do deserto da Judéia para ver e ouvir João. E quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. A roupa dele era tecido de pelo de camelo e usava um cinto de couro. A sua comida era gafanhoto e mel do campo. Esta é uma amostra da pregação dele. Em breve chegará algum que é muito mais importante do que eu. Tão mais importante que eu não sou digno de ser escravo dele. Eu batizo vocês com água, porém ele batizará com o Espírito Santo de Deus. Então, num daqueles dias, Jesus veio a Nazaré da Galileia e foi batizado por João ali no Rio Jordão. No momento em que Jesus subiu da água, viu os céus abertos e o Espírito Santo na forma de uma pomba descendo sobre ele. Uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, você é minha alegria. Logo depois, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, onde ficou por 40 dias, sozinho em meio aos animais selvagens. E ali ele foi submetido às tentações de Satanás. Depois disso, os anjos vieram e cuidaram dele. Mais tarde, depois que João foi preso pelo rei Herodes, Jesus foi para Galiléia, a fim de pregar as boas novas de Deus. Finalmente chegou o tempo. Anunciava ele: o reino de Deus está próximo. Afaste-se dos seus pecados e ajustem sua vida e esta gloriosa mensagem. Um dia, quando Jesus estava andando ao longo da praia do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão e André, pescando com a rede, pois eram pescadores por profissão. Jesus os chamou: Venha, sigam-me, e farei de vocês pescadores de almas do homem. No mesmo momento, eles deixaram as redes e o acompanharam. Um pouco mais adiante na praia, ele viu os filhos de Zebedeu, Tiago e João, em um barco, remendando as redes. Chamou os dois também, e imediatamente eles deixaram o pai Zebedeu no barco com os empregados e foram embora com ele. Jesus e seus companheiros chegaram então à cidade de Cafarnaum, e no sábado de manhã foram ao lugar de adoração dos judeus e à sinagoga, e ali ele pregou. O auditório ficou admirado do seu sermão, porque ele falava com autoridade e não procurava provar seus pontos de vista citando os outros, ao contrário do que ele estava acostumado a ouvir.
Achava-se presente ali um homem possesso de um demônio, que começou a gritar: Por que, Senhor, está nos incomodando? Jesus de Nazaré veio destruir nós, os demônios? Eu, eu sei quem é o Senhor, o Santo Filho de Deus. Jesus repreendeu ao demônio, mandou que não dissesse mais nada e saísse do homem. Com aquilo, o espírito mau deu um grito forte, agitou violentamente o homem e saiu dele. O espanto tomou conta de todos eles. Começaram a discutir o que tinha acontecido. De religião nova é esta? Perguntaram eles, admirados. Imagine, até o espírito mau obedece às ordens dele. A notícia do que ele havia feito espalhou depressa por toda aquela região da Galileia. Depois, quando saíram da sinagoga, ele e os seus discípulos foram para a casa de Simão e André, onde encontraram a sogra de Simão doente, de cama, com a febre alta. Imediatamente falaram a Jesus a respeito dela. Ele foi para o lado da cama dela, tomou a sua mão e a ajudou a sentar-se. De repente ela sarou da febre, levantou-se e começou a servir a todos. Quando o sol se pôs, o pátio ficou cheio de doentes e possessos de demônios, trazidos a ele para ser curado. Uma enorme multidão de gente de toda a cidade de Cafarnaum juntou-se do lado de fora da porta para olhar. Então, naquela noite, Jesus curou um grande número de pessoas doentes e ordenou a muitos demônios que saíssem de suas vítimas. Porém, ele não deixava os demônios falarem, porque sabia que ele era. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No outro dia de manhã, ele se levantou bem antes de amanhecer e foi sozinho a um lugar deserto para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram procurando-o e lhe disseram: Todo mundo está perguntando pelo Senhor. Porém, ele respondeu: Devemos prosseguir da mesma maneira para outros lugares aqui por perto e apresentar-lhes também a minha mensagem, porque foi para isso que eu vim. Por isso, ele viajava por toda a província da Galiléia, pregando nas 5 sinagogas e libertando muito do poder dos demônios. Uma vez, um leproso veio, ajoelhou-se diante dele e suplicou-lhe que o curasse. Se o Senhor quiser, pode curar-me, pediu ele. E Jesus, levando pela compaixão, tocou nele e disse: Sim, eu quero, seja curado. Imediatamente a lepra desapareceu, o homem estava curado. Jesus então disse energicamente: Vá pedir para o sacerdote que examine você. Não pare pelo caminho para falar com ninguém. Leve com você a oferta que Moisés mandou que um leproso apresentasse, a fim de que todo mundo tenha a prova de que você está novamente bom. Mas quando o homem seguiu pelo caminho, começou a gritar a boa nova de que ele estava curado, por isso grandes multidões logo cercaram Jesus. Ele não podia entrar publicamente em qualquer cidade, tendo de ficar fora, num lugar deserto, e de toda parte vinha gente encontrar-se com ele ali. Glória a Deus, aleluias. Deus poderoso, grande Deus. Do jeito que Jesus fazia o bem, né? Nós também temos que fazer o bem, sem olhar a quem. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa, meu Pai, essas pessoas, meu Pai, que estão endemoniadas, que estão, Senhor Deus, meu Pai, com a vida cheia de doenças, Senhor, cura, Senhor Deus, meu Pai, leproso, meu Pai, pode ser, meu Pai, não na carne, mas leproso, Senhor Deus, na alma, no espírito, Senhor, cura, Senhor Deus, meu Pai, esses, meu Pai, que estão cegos espiritualmente, meu Pai, que estão, Senhor Deus, meu Pai, completamente, Senhor Deus, meu Pai, endemoniado, Senhor, cura, meu Pai, liberta, sara, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o Senhor não mudou, o Senhor não muda, o Senhor continua o mesmo, o Senhor continua curando, o Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua, Senhor Deus, libertando. Pai, liberta, meu Pai, cura, meu Pai, essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, para a tua glória e para o teu louvor. É que eu te peço e te agradeço. Se gostarem, deixe seu like e compartilhe. Em nome de Jesus. Se inscreva no canal.